Nós vamos viver hoje o domingo do escape. Fala, domingo do escape. Amém? Fala, Jesus é a pedra de escape. Fala, Jesus é a minha pedra de escape. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 7. Glória a Deus, quero dar boas-vindas àqueles que estão agora nos acompanhando. Estamos ao vivo, amém, pela nossa página do Facebook, Renascer Hall Rio de Janeiro. É sempre uma alegria tê-los aqui, e depois a gente vai vendo aí os comentários. E você que está aqui em Vila Isabel, na Boulevard 28 de Setembro, assista depois, gostou, quer ouvir de novo, essa palavra te abençoa, você quer compartilhar, entra lá na página do Renascer Hall Rio de Janeiro e compartilhe com seus amigos e vamos divulgar a palavra de Deus, e é uma grande bênção, amém? Glória a Deus! É muito bom, vale a pena ouvir de novo, amém? 1 Samuel capítulo 7, glória a Deus, porque pela manhã eu já estive ali na igreja de Botafogo, agora junto com vocês aqui em Vila Isabel, e nós temos uma palavra maravilhosa de Deus, sempre ela vai nos trazer, né? Edificação, exortação e que mais? Consolação, amém. Glória a Deus. Então a palavra hoje, em 1 Samuel 7, de 1 a 13, diz assim: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim e tantos dias se passaram que até chegaram, quanto tempo? 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai os vossos corações ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. E disse mais Samuel: Congregai a todo o povo de Israel a Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram a água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu o quê? Ouvidos. Fala, o Senhor lhe deu ouvidos. Amém? E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-car. Lê comigo o versículo 12, 13, bem alto. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispá
e Sem. E chamou o nome dela. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez, até aqui nos ajudou o Senhor. E assim os filisteus foram o quê? Abatidos. Fala, e nunca mais. Fala, nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Amém. Levante as tuas mãos, feche os teus olhos. Fala, Senhor, eu preciso desse escape. Eu preciso desta pedra que me trará livramentos contra os meus inimigos. Envia a tua palavra, Senhor, agora ao coração de cada um, aqueles que estão aqui na tua casa, aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que receberão esta palavra. Toca com o teu poder, quebra agora todo engano, toda mentira, e que esta palavra é a tua verdade, ela venha nos libertar. Obrigado, Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos, e eu te agradeço por mais uma vez estar aqui no teu altar e ser um instrumento nas tuas mãos. Toda honra e toda glória seja ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Pode sentar, queridos, aleluia. Esse domingo é o domingo do escape, e eu falei, glória a Deus, né? Cada semana o Senhor tem nos dado uma palavra rema, uma palavra específica, e nós estamos aqui hoje para viver o escape do Senhor. Quem está passando por uma guerra, por um desafio, por uma luta, por uma aflição, por uma angústia, e precisa que Deus te livre. Amém? Fala, essa palavra é para mim. Essa palavra é para nós. Nós vemos aqui o momento que Samuel, que era o sacerdote, vocês sabem um pouco da história para quem conhece. Samuel foi o substituto do sacerdote Eli. E Eli, ele tinha deixado seus filhos, Ofni e Finéias, cometerem abominações diante de Deus, porque eles também eram sacerdotes. Eli era o sumo sacerdote. E por causa dessa negligência, nós vemos que o quê? A arca do Senhor, os filisteus fizeram guerra contra Israel, e eles tomaram a arca. E não é por coincidência, quinta-feira eu ministrei exatamente isso aqui no culto, sem saber o que seria, na quarta. Eu ministrei aqui no culto sem saber que hoje seria a palavra do domingo do escape, e falaria sobre a arca do Senhor. E nós vemos que quando ele soube que a arca foi roubada, tirada do povo de Israel pelos filisteus, os filisteus nessa época eram os maiores inimigos do povo de Israel. Tinham muitos povos inimigos, mas os filisteus eles eram o principal inimigo do povo de Israel. Então, voltando um pouquinho na história, quando ele soube que a arca foi arrancada, porque Ofni e Finéias foram para uma guerra e ali eles foram derrotados, porque havia pecado em Israel. Ofni e Finéias, como sacerdote, eles estavam cometendo abominações diante de Deus. A arca foi levada, foi tirada de Israel pelos filisteus. Vê se aqui dentro da minha salinha tem aquela arca. Não sei, acho que a maioria já conhece como é a arca, né? Em Êxodo fala como ela foi construída. E a arca foi uma ordem de Deus para Moisés, para que eles construíssem a arca, porque a arca representava a própria presença de Deus. Só para a gente falar um pouquinho, vocês lembram quando o povo saiu do deserto, atravessou o Mar Vermelho, Moisés foi até o Monte Sinai receber as leis de Deus, né? O povo ficou ali junto com Arão. Moisés começou o quê? A demorar. E eles começaram a falar, cadê o nosso Deus? Cadê Moisés?
Deus tirou a gente do deserto, do Egito, para deixar a gente morrer aqui nesse deserto. O que eles construíram? Um bezerro de ouro. Eles pegaram tudo aquilo que eles tinham de ouro, acho que não tem aí. Pegaram tudo que eles tinham de ouro, fundiram ali, né, uma estátua de um bezerro e começaram a adorar. Por quê? Porque o povo de Israel, na história de 430 anos, conviveram com os deuses do Egito. E eles estavam associados, Deus, a uma imagem, porque todos os povos da terra tinham Deus associado a uma imagem. Eles precisavam acreditar que havia ali uma imagem que era a forma de Deus. Está aqui uma foto para vocês entenderem. Então, ela foi construída com a árvore, né, com a madeira de acácia, e que foi banhado de ouro, e toda a especificação da arca, Deus deu para Moisés. Mas não era um objeto para ser adorado, mas era para que eles associassem a própria presença de Deus, que era a arca. Fala Shekinah. Fala Shekinah quer dizer presença. Então Shekinah de Deus, Shekinah de Jeová. E essa arca, ela foi carregada pelo povo, foi construída, né, ali por ordem de Deus para Moisés, e eles construíram um tabernáculo, que era, vamos dizer, o templo que montava e desmontava. E a arca da aliança, que é chamada, ela era colocada dentro do Santo dos Santos. Aí depois, se tiver uma foto aqui do tabernáculo, a gente vai entender. Então, havia departamentos nesse tabernáculo que eles montavam, desmontavam e peregrinavam no deserto. Depois eles montavam ali, e assim foi sucessivamente, até depois Salomão construir o templo. Então, essa era o quê? A casa de Deus. Eles colocaram o quê? A arca da aliança dentro do Santo dos Santos. Era o lugar mais sagrado do tabernáculo, que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava, no Santo dos Santos, e ali ele oferecia o sacrifício, e o Shekinah de Deus vinha ali, e Deus recebia o pecado, né? Perdoava o pecado do povo, e eles recebiam ali pelo pecado. E o sacerdote que tinha pecado, se entrasse ali impuramente, ele era fulminado, porque a arca era a própria presença de Deus. Quem sabe o que tinha na arca? As tábuas da lei, amém? Tinha um vaso com o maná dos céus, que era aquele alimento que eles receberam, era um objeto também sagrado, e tinha também a vara de Arão, que floresceu e frutificou. Fala assim, Jesus é o verbo. Fala, Jesus é a palavra. Amém? Fala, Jesus é o pão da vida. Jesus é o maná que desceu dos céus. Fala, Jesus é o pastor. Amém? Ali a vara era o cajado. Amém? Então ali era a própria presença de Deus. Jesus Cristo representado ali também na arca da aliança. E quando, vamos voltar na história, e a arca foi tirada, roubada pelos filisteus, porque olha só, todas as guerras que Israel enfrentava, eles levavam a arca do Senhor, amém? Os sacerdotes, os levitas carregavam, porque tinha aqueles varais assim, eles não podiam tocar na arca, e eles carregavam, e eles iam para a guerra, levando a presença de Deus. O Shekinah de Deus estava ali. Quando os povos e os filisteus começaram a entender que o povo de Israel tinha vitória sobre eles, começaram a associar que a vitória deles era por causa de um objeto que eles consideravam um objeto sagrado, um amuleto dos israelitas, dos hebreus. Só que eles não sabiam que ali era a própria presença de Deus. E quando eles roubaram a arca, o que aconteceu? Eles foram tomados de tumores.
E eles levaram a arca da aliança para o templo de Dagon, que era o deus dos filisteus. E por 2 vezes a cabeça de Dagon foi cortada inexplicavelmente. E aí houve uma praga que foi os tumores e também de ratos. Foi uma coisa horrorosa. Eles ficaram com medo, né? E eles devolveram a arca. A arca foi levada para a casa de Abinadab. Ok? Chegamos aqui no texto, só para a gente poder entender um pouquinho. Quando a arca ela é trazida, o que acontece? Nós vemos que o primeiro rei foi Saul, depois foi Davi. Só Davi trouxe a arca de volta para Jerusalém. Por 20 anos a arca ficou jogada, porque se eu não tiver a presença de Deus, eu vou, como o povo de Israel, viver um dia mais ou menos, outro dia melhorzinho, mas eu nunca vou viver a plenitude de uma vida que eu sei que eu posso ter diante do meu Deus. E Deus não te deu a vida para você viver desse jeito, Ele te deu uma vida para você ser feliz. Muitas são as aflições, mas de todas o Senhor já garantiu que vai te livrar. Amém? Quando a presença de Deus, quando eu me valho da presença de Deus, eu passo pelo dia mal, eu passo pela traição, eu passo pela injustiça, eu passo pelo engano, eu passo pela ameaça, mas nada disso me separa do amor de Deus. Por quê? Porque eu estou cheio da presença de Deus. E o povo de Israel, eles tinham visto a arca passar por uma peregrinação e terminou lá na casa de Abinadab, e ninguém foi lá para dizer: por que que a arca de Deus está longe de nós? Quantas vezes você vai deixando a vida, as coisas acontecerem, e você não questiona: por que eu não estou sentindo mais a presença de Deus? Porque eu não tenho mais uma vida de vitória? Porque eu não tenho mais sonhos e desejos? Porque hoje eu estou tão diferente do que eu fui um dia? Porque alguma coisa aconteceu na minha caminhada e que me fez tirar os olhos do Senhor. A arca já não era mais importante para eles. Eles já estavam acostumados a viver sem o Shekinah de Deus. Cuidado para você não se acostumar sem a presença de Deus. Cuidado para você não viver uma vida paralela a uma vida que foi proposta para você. E hoje é dia de você entender que você só vai viver o escape do Senhor se a presença de Deus estiver em você. Amém? O que tinha acontecido com o povo de Israel? Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala: eles se desviaram do Senhor. Eles passaram a adorar outros deuses e seguir os deuses do povo daquele tempo. Se contaminaram. Bispa, mas eu não adoro nenhum Deus. Será que não? Será que o teu filho não tem a prioridade na sua vida? Eu conheço pessoas que depois que tiveram filhos abandonaram seus ministérios. Depois que tiveram filhos, elas não conseguiram mais ter uma vida espiritual porque o filho passou a ser prioridade. Filho é uma bênção. Fala: filho é uma bênção. Fala: filho é herança bendita. Amém? Mas os nossos filhos não podem ocupar o lugar de Deus, porque ele vai se tornar idolatria na minha vida. Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu conheço pessoas que ganharam dinheiro, prosperaram, ficaram ricas, compraram uma casa na praia e não vieram mais para a igreja. Quem conhece um assim? Eu conheço pessoas que tinham ministério, tinham chamado, mas abriram mão. Por quê?
porque não se valeram mais da presença de Deus. Homens passaram a guiar a vida deles. E olha o que a palavra de Deus fala aqui, em Romanos 1:28. Então nós vemos o quê? Que o povo se corrompeu. Fala, o povo se corrompeu porque eles não se valiam da presença de Deus. O que é não se valer da presença de Deus? É não contar com a presença de Deus, é não valorizar a presença de Deus e ter outras coisas como prioridade. E aí passou um ano, passaram 2, passaram 3, 10, 15, 20, e o povo já estava o quê? Corrompidos, estavam adorando Astarotes, Abalaíns, que eram deuses que eram adorados naquele tempo, e eles se distanciaram. E aí chegou o momento, veio mais uma guerra, os filisteus vieram contra eles, e eles começaram a ter medo, porque uma pessoa que não está na presença de Deus, quando vem uma guerra, uma luta, ela já pensa no pior. Por quê? Porque ela não tem a presença de Deus para dar a ela a garantia da vitória. E eles foram diante de Samuel, e falaram: Samuel, clama por nós. Samuel, nós estamos cansados de sermos assolados pelos filisteus. Nós estamos vivendo de derrota em derrota. E Deus tinha dado isso para o seu povo. Fala, o Senhor deu ao seu povo para viver de vitória em vitória. Amém? Fala, de vitória em vitória. Com luta, mas vai ter vitória. Amém? Cadê a arca que já não ia mais à frente? A presença, o Shekinah de Deus. Você começa a lutar as tuas guerras na força da tua carne. E aí o diabo te tomba. Aí o diabo te dá rasteira, e dá segunda, e dá terceira, e dá quarta. E você vai vivendo uma vida sem entender. Ai, mas eu vou à igreja. Mas ir à igreja não significa que você esteja vivendo a presença de Deus na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. E o Senhor fala aqui em Romanos, vamos lá. O Senhor entregou o povo a uma disposição mental reprovável. Vamos entender isso. A mentalidade de escravo corrompe as possibilidades espirituais de vitória. Fala assim, a mentalidade de escravo corrompe as possibilidades de vitória. Como é que eles pensavam? Como derrotados, como escravos. E muitos estão vivendo assim, uma disposição mental contrária, reprovável. E fala aqui em Romanos 1:28, vamos ler juntos? E por haverem desprezado, o quê? O conhecimento de Deus. Eu desprezo que Deus existe, que Ele está vivo, e eu não trago a presença dEle para a minha vida. O próprio Deus entrega a uma disposição mental reprovável para praticar. Gente, meu Deus, como isso é verdade. Uma pessoa às vezes cheia do Espírito Santo, uma pessoa de Deus, com um chamado, com um ministério, com dons. De repente a pessoa fica doida. De repente ela fica louca. E ela começa a fazer coisas absurdas. Ela começa a ter um discurso incoerente com tudo aquilo que ela viveu uma vida inteira. E ela começa a modificar a sua linguagem, ela começa a modificar o seu comportamento, ela começa a fazer umas coisas estranhas, porque ela desprezou o conhecimento de Deus. E é assim, querido, não é da noite para o dia não.
ela vai se distanciando. E ela começa a questionar. E ela começa a criticar. E ela começa a julgar. Aí ela se afasta. Aí ela se distancia. Aí ela começa a falar mal. Aí ela começa a atrair pessoas. E ela começa a fazer o que a palavra de Deus diz em Jó. 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª ele abomina: quem semeia contenda entre irmãos. Deus entrega essas pessoas a uma mentalidade reprovável. Elas começam a pensar aquilo que não é de Deus. E elas começam a reproduzir aquilo que não é de Deus. E se não é de Deus, é de quem? Eu lembro quando as meninas eram pequenininhas, elas falavam, qualquer coisa que elas vinham, tinha uma época que falavam, os bonecos da Disney do diabo, aí não sei o que é do diabo. E elas tinham dúvida, mamãe. E elas chegavam com cada pergunta, só Jesus. Mamãe, a iPad é do diabo ou é de Deus? Assim, um exemplo. Ai, Jesus, tinha coisa que era difícil responder. Não, filha, não, né? E elas falavam, mãe, é de Deus ou é do diabo? E eu falava, filha, isso aqui, por causa de... Aí tinha que explicar. Se era de Deus, amém, se era do diabo, elas queriam entender porque era do diabo. Aí tinha que explicar. Então, se não é de Deus, é do diabo. É produzido pela carne. E a palavra diz aqui que o Senhor, o próprio Deus, entrega a pessoa a uma mentalidade, uma disposição. Então ela tem disposição de pensar contra todas as verdades de Deus. E Deus permite, sabe por quê? Para que elas possam praticar coisas inconvenientes. Sabe por quê? Para que Deus fale assim, eu não estou associado a isso. Eu não estou em concordância com isso. E aquilo que essa pessoa está fazendo não tem nada a ver com Deus. Ela pode ser uma religiosa, mas não tem nada a ver com a minha verdade. E o que nós precisamos hoje, para viver essa pedra de escape, é ter a mente de Cristo. Amém, queridos? Nós precisamos receber a mente de Cristo. De buscarmos a Deus quando tudo está bom ou quando tudo está ruim. A minha busca e a minha vida com Deus não pode estar associada só às coisas boas que Deus me dá e me permite viver. Eu preciso amar ao Senhor como Ele é. E entender que no dia ruim, no dia bom, Ele vai continuar sendo Deus na minha vida. Eu não posso ser uma pessoa quando as coisas não estão dando certo, eu vou me afastar. Eu preciso ter em Jesus a minha pedra de escape. E quando o Shekinah, a presença de Deus estiver em mim, eu vou passar pela luta, pela guerra, pela aflição que for, o Senhor vai me dar a vitória. E Ele será o meu escape em todo e qualquer momento da minha vida. Amém? Então hoje é dia de você dizer, Senhor, eu não vou mais deixar de me valer da tua presença. Eu não quero ficar louco, eu não quero ficar doido, eu não quero ficar uma pessoa que tem maluquice, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo. E quem olhar para a minha vida vai falar, tem Deus na tua vida, tem Deus na tua vida. Eu sinto a presença de Deus, não é pela tua postura, não é pela forma de você vestir, mas quando você abre a tua boca, eu sinto a presença do Todo-Poderoso. Aleluia! Amém, querido? Dá glória a Deus aí. Fala, aconteça o que acontecer, Deus vai continuar sendo Deus na minha vida. Fala, se o homem me trair, se o homem me abandonar,
se eu me decepcionar, eu vou olhar para o meu Senhor. Fala, o autor e consumador da minha fé. Vamos ficar de pé, queridos. Eu tinha mais coisa para pregar, mas depois dessa não precisa falar mais nada. E o Senhor hoje vai dar para você, não uma disposição mental reprovável, mas Deus vai te dar a mente de Cristo. E sabe o que aconteceu? Aquele povo reconheceu o seu pecado, o seu erro, eles se arrependeram, eles tiraram os deuses da sua casa, da sua família, e eles começaram a servir ao Senhor e desejar novamente a presença de Deus na vida deles. E eles fizeram isso com jejum, com sacrifício. E a palavra fala que quando Samuel sacrificou e orou pelo povo de Israel, Deus os ouviu. Amém? E hoje você vai clamar. Fala assim: Jesus é a pedra de escape. Eu só quero ler um último versículo para você. Porque Jesus vai ser o teu escape. Não vai ser homens, não é dinheiro, não é capacidade, não é a força do teu braço, mas o Senhor é aquele que vai trazer para a tua vida, em nome de Jesus, o livramento. Amém? 2 Coríntios 10:4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém? Fala assim: a pedra que nos sustenta, a pedra que nos dá escape é Jesus Cristo. Fala assim: Ele é a pedra principal, Ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Amém? Mas nós somos aqueles que vão edificar a nossa vida sobre a rocha. Quem aqui já ouviu um termo dizer assim, quando você quer encerrar um assunto, você quer acabar com uma confusão, você fala assim: vamos colocar uma pedra. Em nome de Jesus, hoje você vai colocar uma pedra em cima dos teus conflitos, dos teus medos, em cima da malignidade que o inferno quis produzir, e você vai colocar uma pedra. E foi o que aconteceu. Deus deu vitória para o seu povo, e os filisteus foram derrotados, e a palavra diz que nunca mais, no período de Samuel, aqueles inimigos se levantaram, e Samuel colocou uma pedra, e ele falou: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Põe uma pedra agora, põe uma pedra nessas guerras, põe uma pedra nesses conflitos, põe agora profeticamente: Jesus é a minha pedra de escape, Jesus é quem vai me dar vitória, e aconteça o que acontecer, Ele é Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vai continuar sendo Deus da minha vida. Eu trago a presença de Deus para a minha vida hoje, e eu vou crer que aconteça o que acontecer. Eu não posso servir a Deus por aquilo que Ele vai me dar, mas eu oro por aquilo que Ele é. Levante as suas mãos e comece a orar, querido. Fala: Senhor, eu preciso hoje sair desse culto sabendo que a tua glória, o teu Shekinah, vai ser trazido para a minha vida. Fala: eu quero trazer a tua presença para o meu dia a dia. Eu quero trazer a tua presença quando eu for deitar. Eu quero trazer a tua presença quando eu acordar. Eu quero trazer a tua presença durante os dias e as guerras. O Senhor é a minha pedra de escape. O Senhor é a minha pedra que vai hoje me dar o descanso de saber: até aqui o Senhor me ajudou, e Ele vai continuar me ajudando, porque eu trago hoje Jesus Cristo para ser o pão da vida. Eu trago Jesus Cristo para ser a minha palavra, e eu trago Jesus Cristo para ser o meu pastor. Nada vai me faltar. Eu quero convidar você que veio aqui hoje. Você, quem sabe, já viveu uma experiência com Deus, mas ainda não tem vivido
a presença real de Deus. Às vezes você sente, às vezes você não sente. Isso não quer dizer que Ele está com você. E você quer hoje fazer uma aliança com o Senhor. E você vai fazer aquilo que Samuel falou para eles. Vocês precisam deixar todas as coisas. E vocês precisam servir a um só Senhor. Cuidado, para que pessoas não te influenciem. Cuidado, para que muitas vezes os modelos que estão aí fora sejam um referencial de vitória, de conduta. Porque quando a arca do Senhor foi tirada, eles não se valeram. Eles começaram a olhar para os povos que estavam em volta. Eu quero chamar aqui os pastores. Todos venham aqui. São homens ungidos do Senhor e foram escolhidos para abençoar a tua vida, ungir a tua vida. Sabe o que a palavra diz? Se tem alguém enfermo, chame essas autoridades para que eles possam orar por você. E se você estiver enfermo, vocês vão ser curados. E se você tiver cometido algum pecado, você vai ser perdoado. E às vezes a nossa enfermidade, ela não está no corpo, mas ela está na alma. E eu preciso hoje me valer da presença de Deus. Vamos começar a tocar. E eu quero convidar você que hoje quer se posicionar para dizer: Senhor, aconteça o que acontecer, o Senhor vai continuar sendo Deus na minha vida. Eu quero hoje fazer uma aliança e dizer: Senhor, enxuga dos meus olhos as minhas lágrimas. Tira, Senhor, toda a contaminação do meu coração, aquilo que te fez esfriar espiritualmente. Querido, não olhe para ninguém, é para você agora. Você que tem a responsabilidade de cuidar da tua vida espiritual. E tudo começa através de um posicionamento. Tudo começa quando o Senhor disse: o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fala: Senhor, eu quero trazer o Shekinah de novo para a minha vida, para os meus relacionamentos, para as minhas decisões, para as minhas escolhas. Pode sair do teu lugar. Há pessoas que hoje precisam se reconciliar com o seu chamado. Há pessoas que precisam se reconciliar com o dom que Deus te deu e você enterrou. Você precisa se reconciliar e dizer: Senhor, que a tua glória venha sobre a minha vida. Você que tem vivido muitas vezes com medo, inseguro, frustrado, onde muitas vezes você culpa pessoas e deixa de olhar até para aquilo que você, sem perceber, foi deixando em segundo plano. E hoje o Senhor vai tirar essa disposição mental contrária, reprovável. Ele vai colocar a mente de Cristo. Você vai ter sede e fome do Senhor. Enquanto nós estamos cantando, sai do teu lugar. Aleluia. Não está firmada das coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele fez e eu amei, só que te dei mais ninguém. A Deus seja o louvor. Mais uma vez o início. Minha fé não está firmada das coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ensina, Senhor, te amar. Eles fez e eu amei, somente teve mais ninguém. A Deus seja o louvor.
Essa é a tua verdade, declare. Ele é Deus, se não fizer. Declare. Aleluia. Ele é Deus. Se deixar, continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Se cura do corpo, Aleluia. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não sabe nada. Aleluia. As coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Definei o sim, o amém. Só te dei, mas ninguém. Ai, Deus, seja Com toda a tua força, aleluia, declare. se Deus fizer, Declare, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. Acorda-me, Ele é Deus. Pra se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. A igreja. Se Deus fizer. Igreja, mais alto, querido. Não fizer, Fale, essa é a tua verdade. E se fechar? E se a doença? Ele é quem? Olha para a tua dificuldade. Olha para o teu desafio. Ele continua. se Deus não adoro pelo que faz, eu adoro pelo que é. Haja que houver, sempre seja Deus. Não adoro. Aleluia. Pastores, vamos ungir agora. O louvor está te libertando. Recebe. Recebe o poder de Deus na tua vida. Vem cá, Gigi. Oh, recebe a presença de Deus na tua vida. Recebe o poder desta palavra. A tua mente será a mente de Cristo em todas as tuas decisões, em todos os teus caminhos. Oh, rabaralabaxandaralabaia. Oh, recebe, recebe. Vem aqui, querida. Vem aqui. Em nome de Jesus. Você recebe o poder desta palavra para viver esta verdade. Em nome de Jesus. Você recebe a mente de Cristo para viver a vitória, a presença de Deus na tua vida. Oh, o Senhor te renova. Você vai sentir o poder da presença de Deus em cada segundo. Você não vai mais viver sem sentir o Shekinah e a glória de Deus. Aleluia. Oh, meu Deus, traz para tua filha agora este poder. Eu declaro o Shekinah, a glória de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, a presença de Deus viva na tua vida. A presença de Deus na tua vida. Recebe, Fátima. Recebe o poder desta palavra que te cura, que te liberta e faz você sentir o poder do Espírito Santo. Aleluia. Oh, meu Deus, abençoa a tua serva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe o poder desta palavra que traz vida, que traz ressurreição, que traz
a presença de Deus na tua vida em todos os momentos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Declare: oh meu Deus, a tua filha é abençoada pela tua palavra. Enche ela do teu poder. Enche ela, Senhor, com a tua presença. Eu declaro em nome de Jesus. Levanta as mãos, igreja. Declare: essa é a tua verdade. O Senhor te abençoe. O Senhor levante sobre ti o seu rosto. Que as ricas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Ele continua sendo Deus na tua vida. Em nome de Jesus, aleluia. Essa semana você vai cantar. Se eu não tiver dinheiro, Ele é Deus. Se eu não tiver amigo, Ele é Deus. Se eu enfrentar os maiores inimigos, Ele é Deus. Se me traírem, se zombarem de mim, se eu achar que Deus não está comigo, aleluia. Jesus prometeu que estaria conosco. Fala todos. Até aquele que eu achei que ele não estava. Amém? Fala todos os dias. As suas misericórdias vão me alcançar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, as ricas consolações do Espírito Santo de Deus. Seja sobre a tua vida, a tua família. E que você viva uma semana aonde você vai ver o escape do Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vai em paz para viver o melhor mês de abril da história da tua vida, porque Ele é aleluia. Dá um abraço à pessoa que está do seu lado e fala: Deus continua sendo Deus. Aleluia.